Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Que alegria estarmos aqui no programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nesse retiro quaresmal. Hoje é a quarta-feira da quinta semana da Quaresma, última semana da Quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, você que está ao vivo, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que bênção vocês estarem aqui essa manhã, e eu sei que é um tempo de muita graça, de muita bênção. Sei que também está assistindo depois pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas num outro momento, que você seja muito abençoado, escreva aí um comentário, amém? Fala sobre aquilo que você quer colocar diante de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua paz, pela tua presença conosco. Agora, Deus amado, esteja, Senhor, nos abençoando, Pai, nesse santo evangelho. Que esse evangelho, Pai, venha falar aos nossos corações, e que venhamos receber, Pai, a Tua palavra no nosso espírito. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela noite de sono que o Senhor nos deu e por esse santo dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sejam todos e todas bem-vindos, Suzete, Gisele Gobi, Tereza Pereira, Patrícia, Hanna, Pastora Marinice, que legal, conseguiu chegar mais cedo, hein? A Eni, glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Nancy, está com a gente também, glória a Deus. Nathalie, a paz do Senhor Jesus. Josiane, Reginaldo, querido Reginaldo, fica com a gente, Reginaldo. Ana das Graças, bênção do Senhor. Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Seja um dia incrivelmente abençoado no nome de Jesus. Amém? Martinha, querida Martinha, glória a Deus. Vamos estar então lendo a palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março. Quarta-feira da quinta semana da Quaresma, da semana 5 da Quaresma. Glória a Deus. Última semana da Quaresma. Que caminhada especial, né? Deus abençoe, pastor Fábio Cachone, irmãs e irmãos. Zé Luiz, que alegria! Esteve internado um dia com Covid, já está em casa. Glória a Deus. Claudinha, Deus abençoou. Amém. Amados, vamos então ler João 8, 31 ao 42. Amém? Para nossa meditação nessa semana quaresmal, nesse retiro quaresmal. Começamos na quarta-feira de cinzas e estamos nessa caminhada espiritual, não é? Até a Semana Santa. Aí, Semana Santa, faremos o retiro da Semana Santa. Então, tem sido um tempo muito especial, em nome de Jesus. Muito bom. O Evangelho é João 8, 31 a 42, irmã Diná. Vamos ler, então, a palavra nessa manhã, tão especial, em nome de Jesus. Diz assim: Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa,
O Filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos sim um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo Evangelho do dia. Muito obrigado, ó Pai, por esse retiro quaresmal. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo tão santo na Tua presença. Agora, Pai, fala conosco, nos dê Tua bênção, Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje é a conversa de Jesus com aqueles que creram. Lembra que ontem nós terminamos o Evangelho e o Evangelho afirmava que quando Jesus disse aquelas palavras, muitos creram nele. Só que tem, amados irmãos e irmãs, uma coisa é crer, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Existem pessoas que creem em Jesus, mas nunca se transformam em discípulos de Jesus. E aí, amados irmãos e irmãs, você vai perceber que Jesus vai falar para esses discípulos, para esses judeus que creram, que ainda não são discípulos, e ao mesmo tempo vai falar de uma forma genérica, alcançando todos os outros judeus. Porque naquela semana, naquele local, e lembra que nós estamos no capítulo 8 ainda de João. Ainda estamos no capítulo 8. Mas logo no início do ministério de Jesus em Jerusalém, os judeus, os religiosos, já desejam matar Jesus. Eles não aceitam Jesus e eles desejam matar Jesus. No início do ministério de Jesus. Amém? Então, amados, olha o que acontece. Versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Eles já criam em Jesus. Irmã Irene, irmã Angelita, já criam em Jesus. Não é? Sabia que Jesus tinha uma palavra, que Jesus era o Messias, que creram em Jesus, mas eles ainda não eram discípulos de Jesus. Jesus diz para eles: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O que Deus está falando com cada um de nós? Eu creio em Jesus, mas se a minha vida não permanecer na palavra de Jesus, eu não sou discípulo de Jesus. Sou apenas aquele que crê e amanhã não crê, depois da manhã crê, depois não crê, porque eu não permaneço na palavra, no Evangelho. Quando ele fala minha palavra, é o Evangelho. Só é discípulo de Jesus aquele que permanece na palavra de Jesus. Permanecer na palavra de Jesus significa viver a palavra de Jesus, praticar a palavra de Jesus,
encarnar a palavra de Jesus na própria vida. Esse é o desafio, querido. Crer é absolutamente fácil, mas ser discípulo é permanecer vivendo a palavra dele. Se eu sou discípulo e permaneço vivendo na palavra de Jesus, o que vai acontecer? O versículo seguinte diz, o 32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o contexto desse versículo tão falado hoje, não é? Ou seja, se eu conheço o Evangelho, se eu vivo o Evangelho, se eu levo a sério o Evangelho de Jesus, esse Evangelho liberta a minha vida. Liberta do meu pecado, liberta do meu medo, liberta da minha insegurança. Esse Evangelho vai mudar a nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É o próprio Jesus e é o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade que Jesus está aplicando. Não é uma verdade política, não é uma verdade filosófica, não é uma verdade antropológica, não é uma verdade teológica. A verdade é Jesus. Agostinho de Hipona, ele seguiu uma seita e também seguiu um caminho de muito pecado, de impiedade. Ele era um grande orador, advogado, um grande filósofo, e não gostava dos cristãos. Até que ele foi trabalhar em Milão. E em Milão ele encontrou um bispo muito santo, chamado Ambrósio de Milão. E ali ele sabia que Ambrósio de Milão era um homem muito sério, muito santo, mas o Ambrósio de Milão também era um excelente orador, dos maiores oradores de Milão. E nas Confissões de Santo Agostinho ele diz assim: eu ia lá ouvir o Ambrósio não por causa da sua doutrina, da sua crença ou de Jesus. Eu ia lá porque eu ficava encantado com a oratória dele. Ele era um excelente orador. Eu não tinha nenhum interesse na doutrina pregada pelos cristãos. Eu tinha interesse em aprender com a oratória dele. E até que ele teve uma oportunidade de conversar com o Ambrósio. E ele pergunta o Ambrósio sobre a verdade. Como eu vou conseguir encontrar a verdade, bispo? Como desenvolver uma filosofia de tal maneira que eu sei que eu estou na verdade? E o Ambrósio de Milão respondeu assim: Marisa, você nunca vai encontrar a verdade. A verdade que vai te encontrar, porque a verdade é uma pessoa. E exatamente isso que aconteceu com Agostinho de Hipona. O encontro dele foi o encontro de Jesus com ele. Uma ação misteriosa de Jesus com ele. Então, amado, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, não é um corpo doutrinário de uma igreja evangélica. A verdade não é uma tese teológica. A verdade é uma pessoa, querido. E essa pessoa é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem abençoa é Jesus. E essa verdade que nos encontra. Eu conheço essa verdade que é Jesus e essa verdade me liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz, é interessante quando Jesus usa a palavra liberdade, eles relacionam rapidamente com a palavra escravo. E eles falam para Jesus assim, eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém.
Como você pode dizer que seremos livres? É interessante que o judeu passou por cativeiro babilônico, estava agora dominado pelo Império Romano, havia sido dominado pelo Império Grego, antes do grego o Império Medo-Persa, antes do Império Medo-Persa o Império Babilônico. Os israelitas lá de cima foram destruídos pelo Império Assírio. Então o que eles falaram aqui não foi muita verdade, não. Quem sabia o que era ser escravo? Desde o início. Né? Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Nós não precisamos ser livres, nós não somos escravos. A verdade é, apesar de ser o Império Romano, eles tinham uma certa liberdade, pagando altos impostos, mas tinha uma certa liberdade. Mas como você fala que nós somos escravos? E aí Jesus revela um segredo espiritual espetacular. Jesus diz assim: em verdade, verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho fica para sempre. A casa não é do escravo. Escravo se troca e se vende. O filho fica para sempre. E Jesus está dizendo com relação ao pecado. Todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é Jesus. E essa prisão pela qual o Senhor vai nos libertar, ou na qual o Senhor vai nos libertar, é o pecado. Amado, quem muda a nossa vida, quem faz com que a gente vença o pecado, quem faz com que a gente tenha vida nova, é o Senhor Jesus. Eu conheço Jesus, o Senhor me liberta do pecado. E enquanto eu estou vivendo o pecado, praticando intencionalmente o pecado, eu sou escravo do pecado. Jesus diz: o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica. O filho fica. Ou seja, não há lugar na casa do Pai se eu não tiver esse encontro com Jesus. Amado, o Pai quer todos. Os braços do Pai estão abertos. O Pai quer acolher todo mundo. Mas esse acolhimento passa pela pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o braço do Pai. Jesus é a mão do Pai. Jesus é a solução que o Pai encontrou. Jesus é aquele que busca, que salva, que liberta. Nesse período da Quaresma, amados irmãos, amadas irmãs, é um tempo da gente olhar para Jesus. Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. E é interessante a palavra do Senhor, quando Jesus diz assim no 36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Imagina prisioneiros de guerra. Lembra dos filmes do Rambo? É da época da Josiane. Não é? Amados, prisioneiros de guerra. Só existe um que consegue libertar. É Jesus Cristo. Qualquer construção religiosa, qualquer costura teológica, qualquer pensamento abstrato, qualquer filosofia vai prender ainda mais. É igual na minha infância, eu soltando pipa, aí embolava a linha. Eu ia tentar desembolar ali, embolava mais ainda. O único que pode nos libertar é o Senhor Jesus. Se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Querido, isso é muito interessante, porque para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, ser um cristão, ser um servo de Deus, crer no Evangelho, é uma prisão religiosa. É porque eles estão vendo do outro lado.
Eles estão vendo do outro lado. Se eles conseguissem ver do lado de Jesus, do lado da luz, eles iriam ver e constatar que é uma libertação. Eu era escravo quando eu estava no mundo. Quando eu estava no mundo, aí sim eu era escravo. Quando eu aceitei Jesus, eu passei a ser livre. Mas como as pessoas estão do outro lado, eles acreditam que aqueles que vão domingo de manhã na escola dominical, depois voltam domingo à noite para adorar a Deus, são escravos, coitado dele. Olha lá, acordando cedo para a escola dominical, onde já se viu, trabalha a semana inteira e domingo vai à escola dominical de manhã, ainda volta domingo à noite. Essas pessoas são escravas. É porque eles estão olhando do outro lado. Se eles olhassem do lado de Jesus, do lado da luz, iria ver que escravo é aquele que vive no pecado, é aquele que não tem Jesus, é aquele que está longe da luz. Todas as vezes que nós estamos longe da luz, nós somos escravos. Por isso que Jesus diz assim, olha a palavra, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Olha o 37 agora. Presta atenção no 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Agora Jesus não está apenas falando para os judeus que creram, mas está falando para todos aqueles que ali estão, no templo, não é? Logicamente se dirigindo àqueles que creram. Ué, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês estão querendo me matar. O que é isso? Aquela pessoa que fala paz, amor, e está querendo matar os outros. É uma incoerência, né? Ele diz assim, olha bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque minha palavra não está em vocês. Se a palavra de Jesus não estiver no coração da pessoa, se Jesus ainda não libertou a pessoa, as motivações dessa pessoa são motivações de morte, de destruição, de medo. Não é? E Jesus diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês querem me matar porque minha palavra não está em vocês. No momento que a palavra de Jesus, que o evangelho de Jesus alcança a nossa vida, nós somos diferentes. Não há espaço mais para uma vida de desgraça, de medo. Nós passamos a aceitar a graça do Senhor. Somos diferentes pela graça do Senhor. E é interessante que no versículo de número 38, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Lembra que nessa discussão lá na frente, Jesus ia falar assim, o pai de vocês é o diabo, porque vocês mentem, porque ele mentem, e vocês mentem, e o pai de vocês mentem até agora. Que coisa, hein? Mas Jesus está falando sobre isso, olha o que ele diz, olha, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Amado, Jesus não era coordenado, condicionado por palavras humanas. E é verdade o que ele está dizendo. Nós somos condicionados pelo DNA que recebemos, né? Pela vida que vivemos, nós somos condicionados pelos nossos pais. O medo que você tem, a insegurança que você sente, as limitações. Agora, Jesus, ele era condicionado pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso.
Por isso que Jesus diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Por isso, amados irmãos e irmãs, confie em Jesus. Confie no Evangelho de Jesus. O fulano de tal me deu um conselho. Cuidado, ele está falando do que ele ouviu do pai dele. O pai dele pode ser a televisão, os meios de comunicação, os políticos, não é? Os religiosos. Eu vou te dar um conselho, fique com o conselho do Evangelho, permaneça no Evangelho. E aí Jesus diz, então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele faz. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão querendo me matar. Abraão não fez isso. Abraão obedeceu à voz de Deus. Se vocês são filhos de Abraão, vocês vão obedecer à voz de Deus e vão escutar a minha voz. Mas vocês estão querendo me matar e Abraão não fez isso. É interessante, irmãos e irmãs, no 41, versículo 39, aliás. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão, mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, obra de fé. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes faria a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos legítimos. Temos um pai que é Deus. E aí é muito interessante, né? Jesus está dizendo, olha, vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles falam, nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. E é interessante que no discurso religioso, você pode encontrar qualquer pessoa, ruim, boa que for, vai falar, meu pai é Deus. Eu sou filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz claramente, Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, vocês certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Nesse evangelho, querido irmão, querida irmã, fala de Jesus como a verdade. Esse evangelho fala de Jesus como uma pessoa que é a própria verdade encarnada. Esse evangelho, irmãos e irmãs, fala que aquele que vive na prática intencional do pecado, ele é escravo do pecado. Esse evangelho fala que se nós somos filhos de Abraão, filho de Deus, nós deveríamos viver as palavras de Deus. Amar Jesus. Jesus não veio ao mundo por Ele próprio. Jesus veio ao mundo porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um plano de salvação da Santíssima Trindade, o trouxe para nos salvar e nos libertar. Agora vocês percebem o tempo todo Jesus falando, vocês querem me matar. A intenção daquelas pessoas, vocês querem me matar. Amada, a morte de Jesus Cristo é a nossa salvação. Mas não precisaria ser dessa forma, sendo rejeitado pelo próprio povo. De alguma maneira Jesus morreria. É interessante que na Sexta-feira Santa,
Jesus é condenado por um tribunal religioso e por um tribunal civil. O tribunal religioso do Sinédrio diz: Jesus não pratica a nossa religião, deve morrer. No tribunal civil, ele foi acusado como uma pessoa subversiva contra o império. Jesus iria morrer de todo jeito. Mas é interessante que já no início do ministério, quando eles escutam Jesus, o ódio é tão grande que eles querem matar Jesus. Motivados pelo diabo, motivados pelas obras das trevas. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando vocês encontram com Jesus, quando eu encontro com Jesus, eu conheço a verdade que é Jesus. O Filho me liberta e essa verdade que me encontra, ela transforma a minha vida. Outro detalhe interessante dentro do Evangelho de João. Jesus fala para os seus discípulos: o mundo irá perseguir vocês, porque primeiro me perseguiram. Então permaneça na verdade que é Jesus. Se você permanecer em Jesus, nas palavras de Jesus, verdadeiramente você será discípulo de Jesus. Eu vou viver esse dia permanecendo em Jesus, na verdade que é Jesus. Meu dia será abençoado e eu serei discípulo de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra santa e especial. Muito obrigado, Deus, pelo teu evangelho que transforma e muda a nossa vida. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nas tuas santas mãos, Senhor, a nossa vida, para que possamos permanecer na tua palavra e viver o teu santo evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos, vamos orar nesse momento pela oração intercessória, pelos seus pedidos. Coloque aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar nesse momento, buscando a presença de Deus. Amém? Orando pela Zuleika. Ontem, né? Foi o sepultamento do pastor França. Ele havia pedido oração para a gente. Até mandei um vídeo nos grupos. Ele operou domingo e faleceu segunda. Ele estava com câncer no estômago. A Zuleika também, ontem conversei com ela. Fazer uma nova etapa agora dessa quimioterapia forte para tirar um tumor do pulmão, crendo na vitória do Senhor. Amém? Ele é da Igreja Metodista de São Paulo, da Catedral da Liberdade, filho do pastor Paulo Franco. Vamos orar nesse momento pelas pessoas que necessitam, que pedem oração. Pastor Pedro, seus pedidos de oração, né? A Márcia e o Márcio, que pediram oração pela mãe do Márcio, a sogra. Deus venha trazer a bênção, em nome de Jesus, né? Orar a Deus também pelo pastor Neliel, esposa dele e a cunhada dele estão na UTI em Petrópolis, né? A Adriana Altomar também pediu oração hoje de manhã, né, para um parente, acho que é um primo, está com Covid, né? Vamos estar orando agora pela Marina, que precisa curar a escara, pelo Gilson, já está 4 meses em coma por causa da Covid, para que ele venha despertar, né? Pela Moisete, a Ivete, pela Luzia, pelo seu Osmar, faz hemodiálise, pela Maria do João Batista, a Regina Helena. Glória a Deus, não é? A internet deu um probleminha, mas voltou, graças a Deus. Vamos então, querido, orar pela Madalena, não é? Por todas as pessoas que nos pedem oração. Pelas orações ele está colocando aí, os nomes. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo abençoado. Muito obrigado, Deus, porque estamos, ó Pai,
na tua santa presença. Obrigado, ó Pai, por essa quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, o teu sustento. Senhor amado, venha trazer cura divina sobre o Brasil, Pai. Nosso Brasil está numa situação terrível. Nós precisamos do Senhor abençoando o Brasil. Abençoa médico, equipe médica, família dos médicos. Abençoa a Paulinha, que também está na fila do transplante. Abençoa o Rodrigo Evanil, todos que nos pedem oração, Pai. Em nome de Jesus, cada pedido escrito aqui, Pai, nesse caderno de oração. Cada nome, Pai, cada pessoa. Pai, abençoa as igrejas, Pai. Abençoa os pastores. Abençoa, Pai, as famílias, Senhor. Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época de alto desemprego, uma época de inflação, salário que não compra mais o que comprava antigamente. Deus, venha trazer, Pai, tua vitória sobre o nosso povo. Nós colocamos o Brasil nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o Brasil. Ajuda-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Pai. Cura nossa terra. Pai, abençoa, Senhor, cada igreja, cada pastor e pastor, cada ministério. Abençoa a nossa vida. Nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. Jesus é a verdade e essa verdade nos liberta. Continua conosco, Senhor Jesus. Nos dê um dia abençoado. Pai, sobre cada pedido de oração escrito aqui, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo no seu coração. Com Jesus é só vitória. Que seu dia seja abençoado, guardado, protegido, cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Com Jesus é só vitória.